Salve meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor Leandro Minella e eu quero perguntar, e aí, tá tudo bem aí com você? Espero que você esteja se cuidando aí nesse período de quarentena e quero te convidar para uma aula a respeito de números racionais, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a tela aqui, ó. Então primeiramente eu quero fazer uma introdução aos números racionais, tá bom? Pessoal, os números racionais, eles são representados por uma letrinha também. Lembra lá nos números inteiros que eu utilizava o Z para representar eles? Então, aqui nos números racionais, nós teremos a letra Q. E uma dica para você lembrar dessa letrinha aqui é que o Q, ele pode ser lembrado de quociente. Ah, mas professor, o que tem a ver com quociente? Já já você vai ver, tá bom? Então, ó, eu já desenhei um quadrado aqui e esse quadrado vai representar uma unidade inteira, tá bom? Então, olha só, até agora nós estávamos fazendo operações utilizando apenas uma unidade inteira, né? Apenas números inteiros. E aí eles já são sim positivos e são também negativos, tá? Então se eu quero toda essa unidade que eu coloquei aqui para vocês, eu posso representar ela por meio do número 1, certo? Se eu tivesse duas dessas unidades, eu representaria daí pelo número 2, ou se eu tivesse 3, representava pelo número 3, certo? Mas e se acontecer isso aqui, ó? Né? Eu tenho uma unidade aqui que ela foi dividida em 8 partes iguais, tá bom? E aí eu estou tomando apenas 3 partes. Das 8 eu pintei apenas 3. Como que eu represento isso aqui? Né? Aí aparece a necessidade de nós utilizarmos os números racionais, tudo bem? Então, ó, você já viu isso lá no quinto ano, né? Que as frações elas servem para representar essas partes que são, digamos assim, partes de um inteiro, né? E nesse caso aqui, ó, eu contaria o tanto de partes que eu pintei, nesse caso foram 3 partes pintadas, e aí eu coloco a barrinha da fração e eu coloco daí o número de partes do total, que são 8. Então, eu tenho esse número aqui, que ele é chamado de 3. Pô, deixa eu apagar. Vamos lá. São 3 oitavos, né? 3 oitavos. Beleza? E aí, então, ó, os números racionais, né, representados pela letra Q, eles são as frações, tá bom? E existe duas formas de nós representarmos isso aí. Sim, por meio das frações, e existe também os números decimais, tá? E os números decimais, eles... Bom, você já conhece também os números decimais, né? Existem alguns números como, por exemplo, vamos ver uma fração aqui. 2/5, tá? A fração 2/5. Se eu pegar o 2 e dividir por 5, né? Eu vou obter lá 0,4. Não é isso? Então, esse 0,4 ele é a mesma coisa que a minha fração, tá bom? Aqui, ó, tô fazendo uma revisãozinha, tá? Você já deveria saber tudo isso, mas é importante a gente ir lembrando enquanto a gente vai aprendendo novas coisas, né? Aí, ó, 2/5 é a mesma coisa que 0,4, não é? Sim, só que também temos aí os números negativos, né? Eu poderia ter, por exemplo, aqui, vamos ver, 1/3 ou menos 1/3, né? Esse menos 1/3 aqui, olha, é a mesma coisa que menos 0,333. Tudo bem? E esses são os números racionais. E olha só, sempre que nós falamos de frações, nós estamos falando de divisão. E o resultado da divisão é um quociente. E aí lembre-se dessa letrinha aqui que eu já coloquei lá no comecinho para vocês. Firmeza? Vamos continuar. Os números racionais, eles podem ser representados dentro de uma reta numérica, tá bom? Você já deve conhecer essa reta numérica também, né? Se não conhece, vamos lá, vamos junto aqui, vamos conhecer alguns desses números dentro das retas numéricas, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, menos 1/4. Professor, como que você sabe que o menos 1/4 está entre o 0 e o menos 1?
É simples, ó. Se você dividir 1 por 4, você vai obter o número 0,25. Nesse caso aqui, como ele é negativo, né? Menos 0,25 ou 25 centésimos, né? Que é o jeito certo da gente falar. Esse menos 25 centésimos, ele tem como número inteiro 0, certo? E ele está ali no intervalinho entre menos 1 e 0. E como ele é 0,25, olha só, de toda a parte do número inteiro, eu pego só ali bem no comecinho, tá bom? Próximo número, o 1,5. Pessoal, 1,5 é a mesma coisa que 0,2, tudo bem? E ele está ali, entre o 0 e o 1, só que bem ali no comecinho, mais próximo do 0, certo? Outro número, 2/3, que também está ali entre 0 e 1. Professor, os números racionais, eles estão somente dentro entre 0 e 1? Claro que não, né? Lembra dos números mistos? Então, ó, nós temos aqui um número misto, né? O 4/3, se você quiser representar ele como um número misto, ele é 1 inteiro e 1/3, certo? Lembrou aí dos números mistos? Vamos dar sequência. Ó, daí agora eu quero falar com vocês a respeito da adição dos números racionais, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vou dar uma pausazinha bem rapidinho, tá? E eu volto daí no próximo vídeo, falou? Até mais!